Olá, meus queridos, paz do Senhor a todos. Nós vamos aqui trabalhando sobre a questão do nosso devocional diário. Nós vamos para o nosso 9º dia. Irmãos, é com grande alegria que eu tenho gravado esses vídeos. Tenho certeza que vai ser bênção para você, né? E cada dia Deus tem colocado algo novo no meu coração para poder falar com você, tá? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre como nós devemos pagar o mal que nós recebemos com o bem. Sabe, gente, cada um oferece aquilo que tem. E eu acho interessante porque a vida cristã, ela nos ensina algo fantástico. Nós devemos reproduzir aquilo que Jesus colocou. Irmãos, e todas as vezes, querido, nós sofremos injustiça. É fato, irmão. Jesus, ele deixou bem claro, querido, quando ele envia os discípulos dele, que eles iam ser traídos, né, que iam falar mal deles, que os inimigos estariam dentro da sua própria casa. Jesus fala sobre todas as dificuldades que a gente viveria nesse tempo. Irmãos, e é claro, querido, é claro que nós não devemos perder a essência de quem somos. Esse tempo atrás eu estava conversando com alguém e essa pessoa falou para mim, pastor, eu estou cansado já de todas as vezes ser passado para trás, cansado disso, daquilo, né? Eu vou começar a mudar com as pessoas também. Né? Porque assim, as pessoas elas tratam a gente da forma que elas acham melhor, quando lhe convém. Eu falei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. É fato que existem injustiças. Mas eu falei para ele, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai mudar, é isso mesmo que você está falando? Quer dizer que você vai mudar a sua essência, você vai mudar quem você é, você vai passar a ser uma pessoa ruim, porque as outras pessoas elas são ruins com você. É isso que eu estou ouvindo? Ele falou, pastor, então. Eu falei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu não posso mudar quem eu sou. Eu tenho uma essência, e a minha essência não vai ser danificada por causa do erro de outros. E é isso que a gente precisa focar, querido. Você vai sofrer injustiça, irmão. Paulo fala o quanto de perseguição ele enfrentou, naufrágios, ele fala sobre chibatadas, ele fala na mão de falsos irmãos, ele fala, querido, sobre temores internos, temores externos, ele fala de situações de crise, ele fala de tudo que ele passou, irmão. E é fato, querido, que nós vamos ser injustiçados. Irmão, Jesus foi chamado de beberrão, Jesus foi chamado de comilão, chamaram ele falava que ele expulsava demônios por demônios, príncipe dos demônios, o senhor das moscas, Beuzebu. Então, assim, você vê, querido, que o próprio discípulo que andava com ele, irmãos, eu fico assustado com isso, o próprio discípulo que andava com ele, querido, o traiu, irmão, o traiu com um beijo. E é tão interessante a atitude de Jesus. Jesus, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus chamou ele de amigo. Jesus não era hipócrita, mentiroso. Jesus não estava mentindo. Jesus falou para ele, amigo, por que você veio? Irmão, Jesus era diferente, querido. A Bíblia, irmão, não manda a gente, querido, deixar para lá quem faz mal para nós. A Bíblia diz que nós devemos pagar todo o mal que nós recebemos com aquilo que é bom. É verdade, querido. A Bíblia deixa bem claro isso, né? E eu quero começar com uma história aqui, na verdade, de uma mulher, né? E eu acho interessante essa história, me chama bastante atenção. Eu queria que você prestasse atenção, né, nessa ilustração para que a gente pudesse começar a mexer nesse estudo. Duas vizinhas viviam em pé de guerra. Não podia encontrar na rua que era briga na cerca. Depois de um tempo, uma delas, Maria, pensou muito e resolveu que iria fazer as pazes com a dona Clotilde. Ao se encontrarem na rua, muito humildemente, Maria disse para ela, minha querida Clotilde, já estamos nessa desavença há anos, por nenhum motivo aparente, vamos parar com isso, é o que ela estava dizendo, vamos deixar isso aí quieto. Estou propondo para você que nós façamos as pazes, vamos viver de uma forma diferente, né? Como duas boas amigas, a gente pode fazer as pazes, pode viver de forma diferente. Clotilde, na hora, estranhou aquela atitude daquela rival e disse que iria pensar no caso. Pelo caminho, ela foi matutando, foi pensando. Ela está dizendo, essa Maria não me engana não, viu? Tem alguma coisa errada nesse negócio. Ela está querendo me aprontar alguma coisa. E eu não vou deixar barato. Vou mandar-lhe um presente para ver qual é a reação dela. Chegando em casa, irmão, ela preparou uma bela cesta de presentes, cobrindo com um lindo papel de presente, mas encheu de esterco de vaca. É isso mesmo, irmão. Cocô de vaca. Encheu de cocô de vaca dentro. E pensou, né? Eu adoraria ver a cara de Maria para receber esse maravilhoso presente que eu estou mandando, né? Vamos ver se ela vai gostar dessa surpresinha. E mandou a empregada dela que pudesse entregar esse presente para aquela rival, com um bilhete. Aceito sua proposta de paz, para selarmos o nosso compromisso. E te envio esse lindo presente. Já pensou, irmão?
Você recebeu um negócio desse aí? Tá? Alguns dias depois, Clotilde atende a porta, né? Por quê? Maria pensava que a vizinha, por que está propondo isso? Né? Não está fazendo as pazes? Alguns dias depois, Clotilde atende a porta e recebe uma linda cesta de presente coberta de um belo papel. Né? De imediato, ela logo gritou. É a vingança daquela asquerosa da Maria. Essa mulher está se vingando com força. O que será que ela aprontou? Mas vamos lá ver. Ela já esperava tudo aquilo que era ruim, né? Qual foi a surpresa dela? Ao abrir a cesta, de ver aquele lindo arranjo das mais belas flores que podia existir no jardim. Um cartão com a seguinte mensagem: Clotilde, essas flores são o que eu te ofereço, uma prova de minha amizade. Foram cultivadas com o esterco que você me enviou e me proporcionou excelente adubo para o meu jardim. Afinal, cada um só dá o que tem em abundância na sua vida. Essa história, irmão, é para que a gente possa ajudar-se a refletir, querido. É a resposta daquilo que a gente está dando para os outros. Irmãos, às vezes a gente está sendo, de alguma forma, injustiçado e nós estamos pagando com a mesma moeda. E não é o que Deus propõe. Não é esse o planejamento, querido. A Bíblia diz que nós devemos pagar o mal que nós recebemos com o bem. Mateus 5,44 diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Irmão, eu não creio que a gente tenha inimigo, querido. Cristão não pode ter inimigo. Mas quando a Bíblia está dizendo amai os vossos inimigos, a Bíblia está falando de gente que se constitui inimigo da gente. Tem pessoas que nos tratam como inimigo. Mesmo que a gente não sinta o mesmo. Ele diz, amai os vossos inimigos, bendizei o que os maldizem. Ele não está falando, falou mal de você, fala também. Irmão, tem gente que fala, eu sou baiano, eu sou pernambucano, eu sou doido, bateu, tomou, comigo é assim, eu me converti, mas o braço não converteu, não. Então, você vê umas coisas assim que você fala misericórdia. E a ideia é o quê? Bem dizer o que vos maldizem. Falou mal de você, irmão, fala bem da pessoa. Fala bem dela. Fala bem. Fulano falou mal de você, você vai falar, não, mas ela falou isso porque não me conhece direito. Falou isso porque ela não está bem, mas ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa diferente. É isso que um cristão deve fazer, querido. Né? Ele diz assim, fazei o bem aos que vos odeiam. Uma pessoa odeia você, faz o bem para ela. Faz o bem para ela. Não, pastor, mas se eu for fazer o bem, ela não vai nem aceitar. Você não precisa falar que é você. Vai lá, manda uma cesta. Paga uma conta de água, uma conta de força da pessoa. Dá um jeito de ajudar ela sem que ela possa saber. Dá um jeito, de alguma forma, de poder fazer alguma coisa para ela sem ela poder saber. Sabe, querido? É assim. É assim, irmão. Aí ele diz o seguinte, querido. Orai por aqueles que vos maltratam. Sabe o que a Bíblia está falando, querido? Que você deve ser um intercessor daquele que está maltratando você. Jesus que orava pelas pessoas, Pai, tem misericórdia, eles não sabem o que fazem. Irmão, o próprio Estevão, querido, quando estava sendo apedrejado, ele teve a mesma atitude. Então, querido, a ideia é o quê? Você fazer o bem, irmão. Mesmo que você esteja recebendo mal. Mesmo que você esteja recebendo mal, querido. A ideia é o quê? Você fazer o bem. Porque, irmão, a atitude das pessoas não pode mudar a sua essência, quem você é, querido. Então, você deve mudar, irmão. Você deve tomar um posicionamento, querido, de alguém diferente. Sabe, querido, você deve colocar na sua cabeça, eu vou ser diferente. Ele diz, orai pelos aqueles que vos maltratam, se torna um intercessor da pessoa, irmão. Torna um intercessor, a pessoa está maltratando, você torna-se um intercessor dela. Eu vou orar por essa pessoa. Ele diz, para que sejais filhos do vosso Pai, que está no céu. Isso me chama bastante atenção. Pastor, eu já não sou filho? Irmão, ele está deixando bem claro, para que tornais filho do vosso Pai que está no céu. Irmão, Jesus não está negando o novo nascimento. Também não está negando a doutrina da regeneração. Você nasceu de novo. Hoje você é filho, querido. A Bíblia fala que você é herdeiro em Deus, co-herdeiros em Cristo. Quando ele está dizendo que para que você possa se tornar filho do Pai que está no céu, o que ele está deixando claro, gente, é que essa atitude te transforma. Você está entendendo, irmãos? Essa atitude de você fazer a diferença te transforma. Vai deixando você igual a Cristo. Ele está deixando bem claro que isso vai tocando e transformando você dia após dia. Cada atitude de diferença vai fazendo você igual ao Pai. Entendeu? Você vai se aproximando. Ele está dizendo, você que está à altura de filho, você vai reproduzir aquilo que o seu pai faz. Então, querido, isso vai transformando a gente. Irmão, isso muda você, querido. Tá? Jesus está deixando bem claro. Irmão, tem um texto que eu gosto bastante, que fala sobre Isaac, filho do patriarca. Né?
Em Gênesis 26:1 diz assim, ó, e havia fome na terra, além da primeira fome que nos dias de Abraão, por isso Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Irmão, vamos entender algo. Havia nesse momento uma crise muito forte, um momento de fome terrível que eles estavam vivendo. Justamente nesse momento de crise, Deus dá esse direcionamento a Isaac. O Senhor disse para ele, não desças ao Egito, não vá ao Egito. Irmão, o Egito era a maior potência econômica da época. O Egito, querido, era o lugar onde que realmente tinha-se o alimento, onde realmente tinha-se tudo. Então, querido, Deus deixou claro para ele, não desça lá. Irmão, a ideia lógica, vamos pensar, era descer para o Egito. Então, assim, só que ele está dizendo, não faça isso. Olha o que a Bíblia diz. Isaac semeia naquela cidade. Isaac semeia naquele campo. Isaac semeia naquele lugar de dificuldade. Versículo 12, olha o que ele disse. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor abençoava. E engrandeceu o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Ele colheu, querido, 100 vezes mais a cada grão que ele tinha plantado. Então ele teve 100 vezes mais de retorno. Pense em alguém que se tornou rico, possuindo ovelhas, bois, servos, a coisa começou a melhorar. Mas olha a consequência disso, versículo 14. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço. Dessa maneira os filisteus os invejavam. Pode esperar, querido, vai ter. Essa terra vai ter pessoas que vão invejar você, irmão. Você tem a bênção de Deus, querido. Vai ter. Inveja é natural, irmão. É claro que, querido, que se você tiver bem crescer, você vai ter pessoas que vão olhar para você. Vai provocar inveja. No versículo 15 ele diz assim, ó, e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram na terra, e disse também Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tem feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Irmão, foi literalmente expulso. Querido, pode se preparar, irmão. Vai ter pessoas que vai lançar você fora. Vai ter pessoas que vai expulsar você. Vai convidar você a se retirar. Vai ter pessoas que vai se afastar de você. Vai acontecer, irmão. Vai ter inveja. Vai acontecer. Cara, sabe o que acontece? Que depois disso, irmão, ele está tentando abrir poços. E olha o que as pessoas estão fazendo com ele. Versículo 18. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes como chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Ele começa a ir num lugar do outro, e ele começa a cavar. E irmãos, está acontecendo o quê? Todo momento que ele tem gente indo contra ele. Deixa eu dizer, querido, quer ser cristão de verdade, irmão? Se prepare para a oposição. Vai se levantar opositores. Mas quem disse que a gente precisa tratar de uma forma terrível esses opositores? Olha vamos ver a continuação. Versículo 23. Depois subiu a Berseba e apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali uma tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço, e Abimeleque veio de Gerar, e Alzate, seu amigo, e ficou príncipe do exército, e disse-lhe Isaque, por que viestes a mim, pois vós me odeias e me repelistes, ou seja, vocês mandaram eu embora de vós. Irmão, só veio a diretoria, só veio o povo da alta classe, só veio os príncipes deles, né? E a pergunta é, o que vocês querem comigo? Vocês me expulsaram, mandaram eu embora, vocês estão me procurando agora para quê? Né? Olha a resposta desses tribulados, esses gadarenos. E eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos, haja agora jumento entre vós, entre nós e ti. Juramento, perdão, irmão. Haja juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que nós não façamos mal, como nos temos tocado, e como fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu é bendito do Senhor. Esse texto para mim é um texto esclarecedor. Os caras expulsaram ele lá, né? E vem agora com os rabinhos entre as pernas, querido. Né? E nós entendemos que não importa onde você esteja, Deus vai abençoar o seu irmão.
Tiraram eles do melhor, querido. Tiraram Isaac e a família dele daquilo que era o melhor. Irmãos, então agora, querido, trazendo problema para eles, né? Estão agora batendo de frente, mas ele começou a ser abençoado. Não importa, querido, você vai ser abençoado onde quer que você colocar as mãos. E, irmãos, eu acho tão interessante, querido, né? Eu acho tão fantástico isso. Ele está dizendo, antes vocês me expulsaram, né? Vocês expulsaram. Mas a pegada que você vai mandar em tudo, ele está deixando bem claro. Ele está dizendo o seguinte, você está crescendo tanto, Isaac, a coisa está tão grande para o seu lado, e daqui a pouco Deus vai colocar você como o gerente de todas as coisas aqui. E você vai colocar tudo sobre nós. Então, antes que chegue nisso, vamos fazer as pazes. Basicamente, eles estão dizendo, quando nós expulsamos você, nós mandamos você em paz. Conversa fiada, né, irmãos? O negócio de expulsar em paz é conversa fiada, né? O que você faria no lugar de Isaac, irmão? Você fazia aliança? Fazia paz? Você trabalhava? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi expulso, você foi humilhado, porque quem é expulso é humilhado, irmão. Você foi humilhado, querido. O que você faria em lugar de Isaac? Você ia dizer, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Você ia cantar essa musiquinha, irmão? Eu não sei, querido, qual seria a sua atitude, né? Mas eu começo a olhar para a atitude de Isaac, irmão. Ele poderia ir com tudo, batendo de frente com tudo. Mas olha o que a Bíblia diz. Versículo 30. Então lhe fez um banquete, e comeram e beberam. Ele não só ofereceu comida, mas ele deu um banquete. Ele não estava dizendo, vou dar um pratinho para vocês aqui, que vocês devem estar com fome. Ele ofereceu um banquete, querido. Um banquete. Conclusão, irmão. E levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro, depois que despediu Isaac, e despediram dele em paz. Ele despediu e ainda abençoou. E aconteceu que naquele mesmo dia vieram seus servos a Isaac e anunciaram-lhes que acerca do negócio do poço que tinha se cavado, e disseram, temos achado água. Eu acho isso aqui fantástico. Presta atenção, irmão. Quando a Bíblia diz no mesmo dia, não foi 2 ou 3 dias depois, o dia do banquete. No mesmo dia do banquete, apareceu água. Vamos tirar algumas lições aqui que eu acho importante. As pessoas, gente, podem até fazer mal, mas de maneira nenhuma elas vão tirar você do propósito de Deus. Por isso que não adianta você pagar o mal com o mal, querido. Tem que pagar o mal com o bem. Não adianta, irmão. As pessoas podem se levantar contra você, mas ninguém vai arrancar você daquilo que é o propósito de Deus. O meu destino não está nas mãos de quem me persegue, querido. O meu destino está na mão do Deus que me prometeu coisas maiores. Quando ele foi expulso, querido, né? O que Deus falou para ele? A Bíblia diz que Deus apareceu para ele naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, eu sou contigo. Eu vou abençoar, vou multiplicar a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Sabe o que ele está deixando bem claro, querido? Ele está tentando o quê? Mostrar para Isaac que Deus não abandonou ele. Então, querido, quando apareceu algum tipo de perseguição, a Bíblia diz que ele fez um banquete. O Deus está dizendo o seguinte, eu estou no controle de todas as coisas, você pode planejar qualquer coisa contra você. Então, querido, o que eu penso? Deus está no controle da sua vida, irmão, não importa quem se levanta contra você. A segunda lição é, tudo que fizeram mal, ele retribuiu com bem. Porque, irmão, você só pode dar aquilo que você tem. Não mude a sua essência, querido. Não mude quem você é. Não mude o que Deus trabalhou na sua vida. Não mude a sua essência por causa das pessoas. Sabe por quê, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não tomar cuidado, o tempo vai passando, querido. O tempo vai passando e você vai começar a mudar. Por quê, irmãos? Porque vai acontecer. Você vai se relacionar com todo tipo de gente. Então, querido, não deixa o erro das pessoas mudar quem você é, a sua essência. Cada um dá o que tem. Se as pessoas fizeram mal para você, trate com bem. Faça alguma coisa. Faz alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Pastor, mas o que eu vou fazer? Arrume uma forma de abençoar, sem que a pessoa fique sabendo, não tem problema. Mas faz alguma coisa. Viva isso, irmão. Coloque isso como objetivo nesse dia. Eu não vou ler tudo aqui, querido, mas os estudos estão aqui, tem muito mais coisa aqui. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode fazer a diferença, querido. Você pode fazer a diferença. Você pode mudar. Você, querido. Não espera os outros, irmãos. Então, assim, quando que começou a achar água? Quando que os poços começaram a verter água? Quando ele pagou o mal que ele recebeu com o bem. Pague com o bem. Não fale mal de ninguém. Não se levante contra ninguém.
Viva o que Deus tem para você. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, essas pessoas que estão ouvindo. Meu Deus, eu não sei, Senhor, quanto essas pessoas têm sido injustiçadas no seu dia. Mas eu sei de uma coisa, Deus. O Senhor ainda está no controle. O Senhor sabe de todas as coisas. E Deus, a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem àqueles que nos perseguem. Nós devemos orar por aqueles que nos maltratam, por aqueles que vêm contra nós, para que a gente possa ser filho do Senhor. Oh, meu Deus, eu sei que é um crescimento, Senhor, há um desenvolvimento. Deus, há uma transformação quando a gente age de forma diferente. Nos ajuda. Nos ajuda, Jesus. Eu sei que às vezes o senso de injustiça que acontece é muito grande. Mas eu sei de uma coisa. As promessas que o Senhor determinou nas nossas vidas não mudam o que estão fazendo conosco. O Senhor apareceu para Isaac e diz: eu sou o Deus do teu pai. Eu vou cumprir o que eu estabeleci na sua vida. Então não importa se as pessoas estão humilhando, não importa o que as pessoas estão fazendo contra nós, não importa se estão nos jogando fora. O que importa é a promessa que está sobre nós. O que importa é o que o Senhor determinou, e o Senhor não mente. Que a gente possa não mudar a nossa essência, Deus. Que a gente possa não mudar quem nós somos. Eu não sou mau, eu não vou fazer as coisas ruins porque eu estou recebendo coisa ruim. Cada um dá aquilo que tem, ó Deus. E nós temos o Espírito Santo, que nos ensina a dar o melhor. Abençoa a vida dos teus filhos. Faz a diferença na vida de cada um. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida. Que você entenda isso. Faça o melhor. Você só pode dar o que você tem. Faça aquilo que é o melhor. Não trate mal com mal. Que Deus mude você, em nome de Jesus. Deus abençoe.